1 Samuel capítulo 2, versículo 27. 1 Samuel 2, 27. Todos acharam? Fique de pé, depois vai ficar uma hora sentado, então você ficar um pouquinho. 27 fala assim: veio um homem de Deus a Eli, ele disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel, para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel, porque pisas aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei se me fizessem na minha morada. E tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordastes as melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Feche os teus olhos. Obrigado, Pai Celeste, por esta palavra. Fala comigo, fala conosco nesta manhã. Deus, o Senhor já tem ministrado desde o início, Pai, aqui dali no preparativo para o café. Deus, o Senhor já falou conosco neste momento de comunhão, mas continua a falar, a ministrar ao coração da tua igreja. Tenha liberdade, Espírito Santo de Deus. Vamos mais uma vez na ministração desta, em nome do Senhor Jesus, nós oramos agradecidos. Amém e amém. Você pode se assentar. Nós vimos que Eli foi um homem escolhido por Deus, né? Como nós vimos, separado para um propósito de Deus. E a primeira palavra que eu quero compartilhar com você, o primeiro aspecto dessa leitura, no verso 28, Deus fala assim através desse profeta. Eli era um homem que estava saindo dos caminhos, já estava longe dos caminhos de Deus, um homem que já não tinha percepção das coisas divinas, um homem que era sacerdote, vivia no templo, vivia ali na igreja, mas tinha perdido, né, a direção de Deus, não tinha mais direcionamento de Deus, não tinha mais discernimento das coisas de Deus. Se você olhar no capítulo 1, quando Ana estava orando, ele confundiu, ele falou: essa mulher está bêbada, está atordoada, cheia de vinho. Ele repreende ela e ela fala: não, Senhor, mas não é isso, eu estou orando, estou buscando, tenho uma petição. E nós vimos que esse homem estava longe das coisas de Deus, estava dentro da casa do Senhor, mas ao mesmo tempo a sua visão já estava turva, a sua visão já estava embaçada. E quantas vezes nós vemos hoje assim dentro das nossas igrejas? Um homem que foi exortado aqui pela primeira vez, no versículo 27, nós vimos que Deus levanta um profeta. Este homem aqui provavelmente era um profeta para trazer uma exortação ao coração de Eli, e nós vimos que da mesma forma ele continua tendo as mesmas passadas. Ele até teve um momento ali, um pouco mais adiante dessa leitura, ele tenta repreender os seus filhos, mas ele já perdeu a autoridade, ele já perdeu o pulso, ele já não consegue mais fazer uso daquilo que Deus tinha dado para ele. No capítulo 3, novamente, Deus usa então Samuel para trazer uma palavra de exortação a este homem. Da mesma forma, não houve mudança. E no capítulo 4, nós vamos ver o juízo de Deus então sobre a vida de Eli, sobre a casa dele. Mas essa é a história desse homem, para você sintonizar. O que eu quero falar é, o versículo 28 fala: eu o escolhi. Se você olhar nesse texto, Deus fala assim: olha, dentro de todas as tribos de Israel, eu te escolhi, eu te separei, eu te chamei. Amados, assim como Deus escolheu este homem, e essa palavra de hoje não é falando para Eli, mas é para você. Deus tem te escolhido. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um chamado nas nossas vidas. O que eu quero compartilhar não é a situação de Eli como pai, mas de Eli como servo, de Eli como um homem de Deus, de Eli como um escolhido de Deus. Assim como ele foi, você é um escolhido, você é um separado de Deus. Ele diz assim, primeiro, quem falou para Eli, quem escolheu foi Deus. Deus fala para você nessa manhã: fui eu quem te escolhi, fui eu quem te gerei. Se você olhar no meio de milhões de espermatozoides, Deus
escolheu você. Escolheu o Rodrigo com essa característica, com essa personalidade, com essa, digamos, essa maneira de ser dele. Deus escolheu e falou: é esse que eu quero, e separou dentro de milhões ele. Amado, assim como cada um de nós fomos escolhidos por Deus, fomos separados por Deus para um propósito. Você não está nesta manhã aqui por estar. Você não é coincidência você estar aqui. Não é coincidência você estar dentro da igreja. Você está dentro da igreja porque o Senhor tem te separado. Porque o Senhor tem um propósito na sua vida. Não tão apenas para você ir para o céu, há algo muito maior ainda. Deus quer usar você. Deus não quer tão somente salvar a sua vida, mas Ele quer fazer de você um instrumento. Ele quer fazer de você um vaso. Agora, em 1 Pedro nos fala que nós somos uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa. Esse versículo eu gosto muito, é lindo, todos nós gostamos. Fala, nós somos geração, nós somos um povo escolhido, nós somos sacerdócio real, as mulheres sacerdotisa real, para servir a um Deus que é poderoso. Mas o que eu faço, o que eu quero chamar a tua atenção, de que adianta eu ser escolhido, se eu não tomar uma posição com o meu Deus? De que adianta eu ser separado por Deus, ser escolhido dentre todas as tribos de Israel, ser colocado de lado à parte, se eu não me posicionar diante de Deus? Se eu não tomar uma posição, se eu não der valor à minha salvação, de que adianta isso? Nós vimos o cabo que deu a vida dele por falta de uma posição dele diante do chamado de Deus. Muitas vezes, amados, Deus nos chama, Deus nos dá dons, Deus nos dá talento, mas nós negligenciamos tudo isso. Nós achamos que é um peso servir a Deus. Nós achamos que é demais estar vindo todos os domingos. Está quente aqui ou é impressão minha? Está quente, né? Pode deixar com 23, que aí ele não fica nem quente nem gelado, né? Ou fica gelado? 24 tá bom, então vamos fazer 24 aí. Então acho que está. Nós pegamos o que Deus nos deu, amados, e não damos valor. Nós achamos que simplesmente vindo aos cultos aos domingos é o suficiente. Assistir ao culto, eu estou e dando meu dízimo, está bom demais. Não está bom. Deus não está contente com isso. Deus não chamou você para isso. Deus não nos chamou para nós esquentarmos essas bancas, essas cadeiras. Deus não te chamou somente para isso. Se você não pode se contentar, amado, simplesmente com isso, adiante de tantas coisas que Deus pode fazer através da sua vida, não é da minha vida não. Você não precisa ter uma nomenclatura de pastor, de presbítero, daquilo, não. Você tem que ser simplesmente um servo, simplesmente se colocar na brecha. Nós vimos que muitas pessoas pegam aquilo que Deus tem dado, os dons, as ferramentas que Deus tem dado, eles trocam por migalhas, eles jogam fora o chamado que eles têm, o chamado que você tem. Nós vimos isso na vida de Esaú. Esaú tinha primogenitura, e isso era muito importante para o povo de Deus. Na época que Esaú viveu, era de suma importância a primogenitura dele. Nós vimos em Gênesis capítulo 25, 33, ele troca por um punhado de lentilhas. Ele desfaz aquilo que havia de preciosidade sobre a vida dele. E hoje não tem sido igual em muitos de nós, mas nós temos trocado aquilo que Deus tem nos dado. Nós não nos colocamos na brecha, nós verdadeiramente não aceitamos, não nos posicionamos diante daquilo que Deus tem nos colocado nas mãos para realizar. Esta igreja tem sido uma igreja de oportunidades, glória a Deus, amém? É uma oportunidade de você crescer, uma oportunidade de você ser restaurado, uma oportunidade de você fazer algo para Deus. Se você não está falando, fala, pastor, olha, eu estou aqui, eu quero fazer alguma coisa. Presbítero Fabiano, me ajuda, porque eu quero crescer. Falar que é oportunidade, cadê a minha oportunidade? Pega esse homem ali, ó. Fala, presbítero, se vira. Você fala que é por oportunidade, agora eu quero a minha oportunidade. Ele vai olhar e falar, mas e como está a sua vida? Não, pode. Presbítero, minha vida está 10, está tinindo, cheio de Deus, está na unção, então tá bom.
a sua vida não está certa, ora por mim, presbítero, que eu tenho que acertar aqui, vamos orar, vamos consertar e vamos fazer a obra de Deus. Se é uma igreja de oportunidade, tem oportunidade para você. Nós queremos pessoas assim compromissadas, pessoas que realmente têm sede de Deus, paixão de Deus. Nós estamos perdendo o brilho. Nós estamos perdendo o brilho de Jesus que é sobre as nossas vidas. Nós não conseguimos falar do amor de Jesus mais como antigamente. Hoje a igreja do Senhor Jesus tem morrido. Nós estamos aqui para ceiar, lembramos o que Jesus fez na cruz do Calvário, lembramos da morte dele, mas às vezes isso não é alegria para nós. É mais uma ceia, é mais um domingo, é como qualquer outro domingo. Não, amados, já perdeu o brilho. Jesus tem perdido o brilho nas nossas vidas. E muitas vezes vamos vir para a igreja como um desencargo de consciência, com medo do inferno. Não, isso não traz salvação. O que traz salvação é paixão por Deus. O que traz salvação, o que traz vida reta com Deus, é uma paixão pelo soberano. É falar do amor de Deus, é viver Jesus na íntegra. O evangelho é tão simples. Eu não preciso de tantas teologias para entender. O evangelho é simplesmente entender o amor de Deus. É deixar ser amado, é deixar ser tomado por Deus. Nós não precisamos de muita coisa, se precisamos nos deixar ser usado por Deus. Aqui nesse texto nos fala em João 15:16, fala: não foi vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos. Foi Deus quem te escolheu. Você não está aqui tentando acertar a sua vida, não. Você está aqui porque Deus te chamou. Você está dentro dessa igreja porque é um propósito de Deus soberano sobre a tua vida. Amém. Deus tem algo sobre a tua vida. Deus tem um mistério sobre a tua vida. Agora, o que eu vou fazer com isso? É o grande segredo. O que eu vou fazer? Como que eu vou responder a esse chamamento de Deus? O que eu vou fazer diante daquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos? Nós vimos na vida deste homem, um homem que no início com certeza temente a Deus. Deus escolheu dentre todas as tribos de Israel, todas as casas, escolheu ele para ser um representante de Deus. Mas nós vimos no versículo 29, no final do 29, Deus repreende ele e fala: você tem honrado os teus filhos mais do que a mim. Aqui eu quero colocar e fazer uma pergunta: o que nós temos honrado mais do que o nosso Deus? O que você tem honrado mais do que ao seu Deus? Na nossa caminhada, no nosso dia a dia, o que nós temos honrado? O que tem sido realmente importante para nós? O que realmente tem sido de valor para nós? Porque quando nós temos algo de valor que nós achamos que é importante, nós vamos dar tempo, nós vamos respeitar, nós vamos nos entregar para aquilo. E o que realmente você tem honrado? E às vezes nós honramos o nosso próprio conforto, o nosso comodismo, nós honramos o nosso sonho, nós honramos o nosso zangueô, nós honramos a nossa família. E esquecemos das coisas de Deus. O primeiro grande mandamento de Deus é: ame a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu ser, com tudo que você tem. Em Mateus, no capítulo 6:33, nos fala: quando eu busco a Deus, quando eu dou prioridade para as coisas de Deus, todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e todas essas demais coisas serão acrescentadas. Aí você lê os versículos anteriores, você vai ver quais são todas essas coisas. Tudo aquilo que você precisa para viver vai ser acrescentado. Quando nós honramos a Deus, quando nós damos prioridade para Deus, quando nós damos prioridade para Deus. Nós vimos que Israel, amado, se você olhar o contexto da vida do povo de Israel, muitos momentos da vida deles, eles honravam mais a si mesmo. Eles honravam mais a si mesmo. Em Isaías 1:33, Deus usa o profeta Isaías 1:13 para chamar mais uma vez a atenção do povo de Israel, porque eles não estavam honrando aquilo que Deus estava fazendo na vida deles. E eu digo que nos nossos dias de hoje, muitas vezes nós andamos dessa forma. Hoje nós temos buscado viver
de uma forma mais, um evangelho mais light. E não existe evangelho mais light. Não existe um evangelho, existe um só evangelho. É aquele que você tem nas suas mãos. A palavra de Deus, existe uma única interpretação. Obedecereis os meus mandamentos e você será salvo. Leia lá Deuteronômio capítulo 28, lá tem as bênçãos sobre a vida daqueles que obedecem a palavra de Deus. E quando nós fazemos, nós vamos colher 100 vezes, 1000 vezes mais do que aquilo que temos plantado. Agora, o que nós temos honrado mais? Em Jeremias nos fala algo interessante. Eu demorei algum tempo para entender esse versículo. Eu sempre compartilho isso porque foi difícil para a minha caminhada como pastor, como líder. E esse versículo ele fala assim: maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. E eu usava esse versículo como um escudo para a minha vida. Eu não queria fazer a obra de Deus, estar na frente da obra de Deus. Eu amava a Deus, mas eu não queria ser pastor de jeito nenhum. Eu corri por mais de 3 anos, não queria essa nomenclatura, porque eu sabia o peso e a responsabilidade que havia sobre ela. Mas um dia Deus falou claramente sobre esse mesmo versículo. Eu usava ele várias vezes, mas a parte B desse versículo era interessante. Ele fala assim, né, e maldito aquele que retenha a sua espada do sangue. Não tem como nós fugirmos. Uma vez que você se alista nesse exército, você tem que fazer a coisa de Deus e fazer bem feita. Não é, presbítero? Não tem como nós olharmos para trás. Não tem como nós olharmos para trás. Em Mateus 7:21 fala: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Não basta eu estar na igreja. Não basta eu vir e tomar o café da manhã. Não basta eu estar domingo a domingo. Não basta eu estar no sábado abrindo um parênteses, foi uma bênção ontem aqui, sabe? Não estive aqui, mas já ouvi falar que foi bênção. Teve um povo aqui buscando a Deus, um jovem buscando uma intimidade com Deus. E nós precisamos incentivar, mas os jovens a estar vindo, orar por eles, orar para Deus trazer nessa igreja um avivamento para os nossos jovens, os nossos adolescentes. Aleluia. Se nós não fizermos isso, não nos colocarmos na brecha por eles, o mundo se coloca, as pessoas lá fora têm se colocado, o mundo oferece coisas tremendas aos olhos humanos, da carne, uma bandeja muito bonita. E o que nós, como pais, como homens de Deus, talvez você não tenha um filho jovem ainda, mas você tem que se colocar na brecha por aqueles que estão dentro dessa igreja. Nós temos um número razoável de jovens, tem uns aí, né, Luiz, estão crescendo ali, e só a graça de Deus, né? Daqui uns dias, já pensou? Os 2 maior do que o Luizão, já tão fortinho. Então é hora de nós encaminharmos, é hora de nós orarmos por um projeto de Deus, para Deus usar ali os professores que estão vindo no sábado, amado. É nós nos colocarmos na brecha para que os nossos filhos venham cumprir o que está em Mateus 7:21. Não estar na igreja por estar, mas estar na igreja para fazer a vontade de Deus. Eles entenderem isso, eles compreenderem que eles precisam servir a Deus. Não porque o seu pai serve, não porque a sua mãe serve, mas porque eles têm que ter um desejo no coração. Mas como fazer isso? É através da sua oração. Começa com a posição nossa. E às vezes nós não tiramos tempo para isso. Tivemos um relógio também abençoado aí. Relógio de oração, muitos correm longe do relógio, muitos correm para o relógio, porque é bênção orar. Quando entendemos o quão importante é nós orarmos, nós buscarmos a presença de Deus, e nós vamos ver os milagres de Deus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aqueles que fazem, aqueles que operam a vontade de Deus na terra. Esses entrarão no reino dos céus. Se você ler Ageu, fala assim: emprestaste a muito, mas eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu dissipei como um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que
está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Muitas vezes nós só buscamos, como falava ontem numa reunião de líder, o crente ele só quer a bênção de Deus, ele só quer buscar para si próprio, ele só quer buscar para si próprio. Quanto tempo nós gastamos em oração de gratidão a Deus? Deus, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pelo café da manhã que nós tivemos hoje, obrigado pelo café da manhã que nós vamos ter amanhã, obrigado pela equipe do louvor, obrigado, Deus querido, pelas irmãs que têm cozinhado para nós na igreja. Deus, obrigado pela tua soberania sobre nossas vidas. Nós não fazemos orações desse tipo, porque oração desse tipo é perca de tempo. A maioria dos crentes ora: Deus, eu estou precisando, Pai, de uma bênção. Deus, me ajuda na minha vida financeira. Deus, cura cura a minha filha. Deus, trabalha, transforma a vida da minha esposa, tira isso dela. Nós só sabemos pedir a Deus. E esquecemos que Deus também quer ser reconhecido como Deus, como Pai. Quando nós entramos na porta da igreja, temos que deixar meu problema lá fora. Eu vim adorar a Deus, eu vim glorificar o meu Deus, eu vim receber, eu vim ser surpreendido por Deus. E quando eu entro com esse coração, com essa expectativa, eu sou surpreendido por Deus, eu sou tocado por Deus. O que nós, amados, temos honrado mais do que ao meu Deus? O que você tem honrado mais do que o seu Deus? Deus é soberano sobre as nossas vidas. O que eu e você temos honrado? Nós olhamos para a vida de Eli. Se você puder ler esse texto do capítulo 1 até o capítulo 4, pelo menos, em 1 Samuel, você vai entender melhor essa história, você vai entender melhor a vida deste homem, você vai entender melhor como este homem negligenciou a paternidade, como ele negligenciou a sua própria vida. E muitas vezes nós negligenciamos, estamos no mesmo caminho. E ele achava que tudo estava certo. Nós queremos fazer diferença lá fora, ok? Amém? Nós queremos falar de Jesus lá fora, nós queremos impactar, ver a igreja cheia. Mas às vezes nós vamos chegar para falar de Jesus. Olha, vai lá na nossa igreja que Jesus pode salvar. Vai na nossa igreja que o pastor vai orar para você e você vai ser curado. Isso não atrai ninguém, porque ele vai olhar na nossa vida: peraí, você está cheio de dívida, você fala aí que está devendo, você fala aí que você está com esse problema, com aquele problema, e fala que Jesus vai salvar a minha vida. Não condiz. Nós não temos paixão mais, Rodrigo, de falar do amor de Deus. Nós não temos mais, Herbert, paixão de falar: olha, Jesus pode mudar a sua vida. Vai na minha igreja, porque ela tem um pastor que é uma bênção, ela tem um presbítero que é uma bênção, ela tem umas irmãs da intercessora que vai orar por você e algo vai acontecer na sua vida, algo vai mudar na tua vida. Nós não compartilhamos isso com paixão. Nós temos medo de falar que Deus vai curar. Nós temos medo às vezes de falar, de orar pela Yuma e falar: Deus, que ela seja curada, que ela vai entrar por aquelas portas andando, sorrindo, cantando, louvando a Deus. Nós temos medo disto. Sabe por quê? E daí se ela acordar e não acordar andando? E se ela acordar e não acordar enxergando? É problema de Deus. O meu problema é o seu, a minha vida e a sua é orarmos. É crermos que ela vai entrar por aquela porta, é crermos que ela vai voltar perfeitamente. Se eu não crer, igreja, se você não crê, isso não vai acontecer. Mas se nós como igreja cremos na vida da Yumi, cremos que o Duda será curado, é uma igreja unida, onde é um povo que crê, algo acontece. Jesus disse, quando ele foi visitar os seus na sua terra, e lá ele não pôde fazer muitos milagres, porque havia incredulidade. Não vamos deixar a incredulidade entrar. Eu perdi a Kátia, nós perdemos a Kátia, estávamos orando pela Kátia. Eu fui na segunda-feira lá, ciente, ainda falei, presbítero, olha para que ela esteja ciente, para que ela aceite Jesus. Cheguei lá e falei: você não vai sair daqui como entrou, você vai sair daqui curada, boa. Eu falei isso para ela, ela estava deitada, ela estava consciente, ela me entendeu. Um dia depois, isso foi na segunda-feira, meio-dia, quando foi na quarta-feira de manhã, ela falece. Abala a gente assim. Eu falei: Deus, mas eu falei. Mas eu falei: não deixa isso abalar a minha fé. A gente fica às vezes chateado com Deus.
Mas eu tenho que entender que Deus sabe, conhece a vida da Cátia, conhece se ela iria permanecer ou não na palavra de Deus. Deus sabe se tem os seus motivos, eu não questiono. Mas uma coisa, eu tenho certeza que eu tenho que ter fé, que eu tenho que crer que a Yumi vai estar levantando, que eu tenho que crer que o Dudu será curado, que a Samara será curada. Nós estamos orando pela Samara há 7 anos. Deus me curou. Vamos parar? Deus pode fazer, amados. O Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, ele pode, mas pastor, está 7 anos. Mas se tiver que orar mais 7, vamos orar. Mas eu não quero orar mais 7. Eu tenho que orar hoje e crer que Deus pode fazer hoje. Eu temos que orar hoje pela vida da Yumi e crer que Deus pode fazer hoje. O problema é que nós não temos fé. O problema é que nós não honramos ao nosso Deus, não acreditamos que Ele é poderoso para fazer isto. Você tem orado pela Yumi? Você tem orado pelo Duda? Que são membros aqui, que estão aqui na tua igreja. Você tem que abraçar essa causa. Nós temos que orar como se fosse a minha filha. Quando nós abraçamos em unidade, em fé, algo nos céus acontece, irmãos. Algo acontece, isso com certeza, algo como Deus vai fazer. Mas Ele quer ver algo acontecendo no nosso meio. A nossa fé tem que estar ativa. A minha fé, junto com a sua fé, ela tem que ser uma fé ativa. Não pode ser uma fé passiva. Não, se Deus quiser, Ele faz. Não, Deus quer. Deus vai fazer. Deus já tem feito. Então Ele é o mesmo que cura. Que curou o Lázaro, que vai curar hoje a Yumi, que vai fazer milagres amanhã na minha e na sua vida. Você crê nisso? Vamos crer mesmo nisso. Nós vamos ver que este homem, ele estava distante. Ele já era um homem que não dava valor para as coisas de Deus, não tinha discernimento. Foi substituído por um rapazinho, Samuel. Foi advertido por esse jovem. E mesmo assim continuou na mesma passada, já era avançado. A Bíblia fala bem claro, ele já era avançado, já era velho. Mas nunca é tarde para mudar. Que você possamos olhar para Deus de uma forma diferente. Nós temos muitas pessoas lá fora que precisam deste amor, da salvação que você hoje tem em Cristo Jesus, da alegria que você tem em Cristo Jesus. Hoje nós temos perdido a alegria da salvação. O salmista no Salmo 51, ele fala da alegria da salvação, que eu venho ter a alegria da salvação. Quando ele confessa o seu pecado, um salmo de confissão, de arrependimento, o salmista fala: Deus, que o Senhor não retire de mim o teu espírito, mas Senhor Deus, que haja alegria no meu coração, a alegria da salvação seja patente, seja evidente na minha vida. Hoje nós não temos essa alegria de ser salvo, a alegria de ir para o céu. Parece que é uma coisa normal, é como se eu fosse para o Brasil. Não! Você está indo para o céu. A vida da Cátia acabou na quarta-feira, mas não foi o final, foi o início. A morte é o início para grandes coisas, para uma eternidade com Deus. São 42 anos que ela viveu aqui, ela morreu, mas ela vai viver mais uma eternidade com Deus. É o início, a morte, não o fim. Então nós temos que crer que o Deus que você serve é um Deus do impossível, é um Deus que faz milagres. Agora vamos buscar esses milagres de Deus. Vamos buscar não a mão de Deus, mas a face de Deus. Porque quando eu tenho a face de Deus, eu tenho um Deus dos milagres. E nós vamos ver milagres acontecendo no meio da igreja. No relógio da oração nosso, nós só fizemos um período de oração. A Michelle estava lá que não aguentava o joelho dela, não aguentava dobrar, e nós oramos, a igreja orou, e no final da oração ela testemunhou que ela já conseguia dobrar a idade, né? Já conseguia ajoelhar, já conseguia levantar, que ela não conseguia mais. Então Deus continua fazendo. Vamos crer, vamos buscar, vamos orar, porque quando nós oramos na terra, algo acontece no céu. Agora você tem que nos ajudar junto conosco. Se há falta de fé na sua vida, ou incredulidade,
Fala, pastor, me ajuda, eu não consigo crer em Deus, eu tenho dificuldade nessa área. Chama o seu presbítero e fala, presbítero, ora por mim, eu estou precisando de mais fé, eu estou precisando crer, eu tenho dificuldade, eu tenho pecado na minha vida, eu quero me libertar disso. E quando nós buscamos, amados, quando nós verdadeiramente nos colocamos na brecha, Deus faz. Deus realiza. Ezequiel nos fala que Deus estava buscando alguém dentro do povo para se pôr na brecha por Israel. Ele buscou entre o povo, não encontrou, buscou entre a realeza, não encontrou, buscou entre os sacerdotes, ele não encontrou ninguém que pudesse pôr. Eu creio que nesta manhã Deus pode encontrar pessoas para se pôr na brecha, pela vida da Yumi, pela vida do Duda, pela vida da Samara, pela vida desta igreja. Vamos ficar de pé e vamos orar um pouquinho. Eu quero orar com você. Eu quero abençoar a sua vida. E nós vimos que ele era um homem que estava, as circunstâncias da vida dele levou ele a se afastar de Deus. Ele estava distante, veio o juízo de Deus sobre a vida dele. Não que vai vir isso daí sobre a sua vida, mas às vezes nós colhemos isso. Nós vimos ali no velório, no momento que nós estamos vivendo, por isso que não temos falado disso. A irmã da Cátia, a Andréia, membro da igreja, ela falou, pastor, eu estou maravilhado com o que Deus fez na vida da minha irmã, por ter trazido salvação, que ela é um coração muito duro. E eu estou maravilhado com o que Deus tem feito na vida da minha família. Mesmo diante da dor, ela conseguiu ver um agir de Deus. Ela conseguiu visualizar que o Deus dos céus está no controle de tudo. E ela tem crido, ela falou, pastor, isso motivou, hoje eu tenho uma motivação diferente de orar. Seu esposo compartilhou ontem comigo, falou, pastor, eu estava apático, sem forças, desmotivado, e hoje eu estou diferente. Hoje toda essa situação, mesmo diante da dor, me levou a um despertamento, me levou a eu querer buscar mais a Deus, querer buscar mais a Deus. O que você tem feito da sua vida? Como você tem chegado diante do seu Deus? Como você tem caminhado? Como tem sido a tua vida cristã? Deus quer referenciais dentro dessa igreja. Deus quer homens e mulheres que o povo lá fora vai olhar para Soraya e falar, não, eu quero aquilo que ela tem, eu quero o que essa mulher tem, eu quero esse Deus que ela tem, eu quero esse Deus que o Luiz tem, porque pela impecabilidade da vida dele, pelo testemunho da vida nossa, nós temos que atrair pessoas, pela presença, a unção de Deus sobre a tua vida. As pessoas têm que ter sede de Deus. Eles têm que olhar nós lá fora, olhar o Everson lá fora e falar, o que esse cara tem? Ele tem diferente, esse homem, essa paz que ele tem, eu quero para mim. Para isso a nossa vida tem que ser cheia do óleo, da unção, da graça, como Samuel.